Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. Ei, bonitos! Bora revisar os assuntos que estudamos para fazer uma boa prova? Hoje, a aula vai ser diferente. Só vamos resolver questões sobre o seguinte assunto: como encontrar o conflito gerador na narrativa. Bora lá estudar! A primeira questão diz o seguinte: leia o texto e responda a questão. A lenda da gralha azul. Conta a lenda que houve um tempo em que a gralha azul era apenas uma gralha comum, também muito bonita, mas só uma gralha parda que queria ser útil para a humanidade, mas não sabia bem como. Um dia, enquanto dormia num majestoso galho de um pinheiro do Paraná, a gralha acordou com os golpes de um machado, derrubando sua morada. Assustada, voou para as nuvens, para esquecer a tristeza de ver a sua árvore tombada. Entristecida, a gralha pensou em não mais voltar. Lá no céu, uma voz divina a fez lembrar do que fazia na floresta. Enquanto se alimentava do fruto do pinheiro, ela sempre enterrava no chão um naco dele, a parte mais suculenta, onde ficava a semente para comer mais tarde. Mas como sempre se esquecia do local onde deixou seu lanche, sem querer sempre plantava muitos pés de araucária. Desde então, por onde passa, a gralha azul vai plantando os pinheiros do Paraná com seu método peculiar. Depois de comer a parte mais fina do pinhão, com o bico ela pressiona a outra parte, a da semente, até enterrá-la no chão. E para completar seu trabalho, cobre o local com folhas, pedras ou galhos, para que a semente possa germinar e dela possa nascer um novo pé de araucária. Ei, bonitos! Araucária significa uma árvore nativa do sul do Brasil, conhecida também como pinheiro brasileiro ou pinheiro do Paraná. E já o pinhão é a semente da araucária, muito consumida no sul do Brasil. Nossa questão pede o seguinte: qual o conflito gerador do texto? Letra A: o momento em que a gralha planta os pinheiros. Letra B: o momento em que a semente da árvore germina. Letra C: o momento em que a árvore da gralha é derrubada. Ou letra D: o momento em que a voz divina fala com a gralha azul. Bonitos, gostaram desse trechinho da lenda? Esse gênero textual é muito legal porque conta uma história que mistura fantasia com ensinamentos sobre a natureza, deixando a leitura bem interessante. Bom, o desafio de vocês aqui era identificar o conflito gerador da narrativa. Vocês sabem o que é isso? O conflito é aquele problema ou situação difícil que acontece na história e que faz tudo começar a mudar. É ele que dá movimento para a narrativa, fazendo os personagens agirem e a história se desenvolver. Vamos analisar as alternativas? Bonitos! O texto diz que a gralha azul planta os pinheiros depois que descobre que sua ação ajuda a natureza, certo? Isso é importante, mas não é o momento que dá origem ao conflito da história. Podemos eliminar a letra A. Bem, lá no finalzinho do texto é explicado que a semente germina e nasce uma nova araucária, mas isso é uma consequência da ação da gralha e não o problema inicial que move a narrativa. Por isso, pessoal, letra B também está fora. Podemos perceber que o conflito que dá início a toda essa transformação é o momento em que a árvore onde a gralha morava é derrubada. No texto é dito que ela acorda assustada com o machado e triste, pensa em nunca mais voltar. É esse acontecimento que faz a gralha refletir e depois descobrir sua importância. Por isso, a alternativa correta é a letra C, de carequinha. Por fim, bonitos, a voz divina que fala com a gralha é um momento importante,
porque faz ela perceber sua utilidade. Mas reparem, isso acontece depois do acontecimento que realmente causa mudança na vida da gralha. Portanto, risquem a letra D. Começamos bem a nossa aula de revisão, hein? Aposto que vocês estão ótimos. Bora lá ver mais uma questão? Olhem só! Leia o texto e responda a questão. O Castelo Animado. Confira a resenha do filme especial para o Dia das Crianças. O Castelo Animado é uma animação que narra a história da jovem Sophie, uma garota que trabalhava em uma chapelaria. Em um dia qualquer, Sophie é transformada em uma senhora de 90 anos pela bruxa das Terras Desoladas, após conhecer o misterioso feiticeiro Hal. Após esse acontecimento, a garota se afasta da chapelaria e vai morar ao acaso, em um castelo animado. Ao acaso porque quem a introduz no castelo é um espantalho salvo por Sophie, que será chamado de Cabeça de Nabo. A bela obra de Miyazaki é uma animação que serve a todas as idades. A criança a receberá sob um olhar e o adulto sob outro. Porém, o que permanecerá é que tanto um quanto o outro terão neste filme um excelente entretenimento. Estes são seus principais temas: amor, bondade, superação, autoestima e guerras. Nossa questão diz o seguinte: segundo a resenha, o conflito gerador do filme O Castelo Animado ocorre quando? Letra A personagem é transformada em uma idosa? Letra B. A jovem Sophie trabalha em uma chapelaria? Letra C. Sophie conhece o misterioso feiticeiro Hal? Ou letra D. Sophie resgata o espantalho Cabeça de Nabo? Bonitos, gostaram desse pedacinho da resenha? As resenhas são textos muito interessantes porque apresentam para a gente uma opinião sobre filmes, livros ou peças, ajudando o leitor a conhecer melhor a obra antes de a ler ou mesmo de assisti-la. Bom, o desafio de vocês aqui era identificar o conflito gerador da narrativa do filme, citado na resenha. Lembram o que isso significa? Bonitos, o conflito é aquele acontecimento que cria um problema para a personagem e dá início à aventura ou à transformação que ela vai viver. É a partir dele que a história começa a se movimentar e se desenvolver. Agora que já lembramos, vamos analisar as alternativas? Estudantes, o texto diz que Sophie trabalha em uma chapelaria, mas isso é apenas uma informação sobre a vida dela antes da confusão começar. Isso não é o que gera o conflito na história, certo? Podemos então eliminar a letra B. Bem, também é contado que Sophie conhece o feiticeiro Hal, mas reparem, isso acontece antes da grande mudança que transforma tudo na vida dela. Então, pessoal, podemos cortar essa letra C também. Por fim, bonitos, o espantalho Cabeça de Nabo aparece depois que Sophie já foi transformada e está buscando um novo rumo. Portanto, a letra D também não está correta. E estudantes, parece que sobrou apenas uma, certo? Podemos perceber que o conflito que dá início a toda a jornada da personagem é o momento em que Sophie é transformada em uma idosa pela bruxa das Terras Desoladas. No texto é dito que foi depois dessa transformação que a garota se afasta da sua antiga vida e começa sua nova aventura. É esse acontecimento que muda tudo. Por isso, a correta é a letra A. Estamos arrasando nessa revisão, hein, bonitos? Vamos continuar com mais uma questão bem bacana. Leiam comigo. Leia o texto e responda a questão. Momotaro, menino do pêssego gigante. Era uma vez um casal de anciãos que viviam em uma aldeia em Okayama. O ancião ia para as montanhas todos os dias para cortar madeira.
enquanto sua esposa ia ao rio para lavar roupas. Um dia, enquanto a mulher estava no rio lavando roupas, um grande pêssego flutuava nas águas. Parecia tão delicioso que a anciã decidiu levá-lo para casa para ela e seu esposo comerem. Para o espanto do casal, ao cortarem o pêssego, viram que havia um menino dentro. O casal, que não tinha filhos, ouviu a criança dizer: "Não tenham medo, não sou um mau espírito ou uma fada. O céu ouviu os seus pedidos e me enviou para ser o seu filho e cuidá-los na velhice." Ao ouvir isso, o senhor e sua esposa estavam muito felizes. Eles choravam de tristeza por não ter filhos e oravam todas as noites para serem abençoados com um que pudesse aliviar-lhes da solidão. Eles decidiram chamá-lo de Momotaro, que significa menino pêssego. Bonitos, anciãos significa senhores de idade avançada, pessoas idosas. Nosso enunciado pede o seguinte: qual o trecho que contém o conflito gerador da narrativa? Letra A. Era uma vez um casal de anciãos que viviam em uma aldeia em Okayama. Letra B. Para o espanto do casal, ao cortarem o pêssego, viram que havia um menino dentro. Letra C. Um dia, enquanto a mulher estava no rio lavando roupas, um grande pêssego flutuava nas águas. Ou letra D. Eles decidiram chamá-lo de Momotaro, que significa menino pêssego. Bonitos, que história mais curiosa, não é? As lendas populares, como essa de Momotaro, são muito importantes, porque trazem ensinamentos e mostram um pouco da cultura de outros povos. E aqui o desafio era identificar o conflito gerador da narrativa. Lembram? O conflito é aquele momento da história em que algo diferente acontece e muda a vida dos personagens, dando início à aventura ou à transformação que será contada. Vamos analisar juntos cada alternativa? Primeiro, a letra A conta apenas o começo da história, situando os personagens e o lugar onde vivem. Era uma vez um casal de anciãos que viviam em uma aldeia em Okayama. Bonitos, isso é só a apresentação, não é o conflito. Podemos eliminar a letra A. No trecho da B, temos o que chamamos de clímax, a surpresa. Ou seja, descobrem que não é uma fruta de verdade. E é nesse momento que o casal sem filhos encontra a criança que vai transformar a solidão deles em alegria. Só que o clímax ocorre após o conflito gerador. Por isso, eliminamos a letra B. Agora, a letra C descreve o momento em que a mulher encontra o pêssego no rio. Só que não é uma fruta tradicional, é bem maior. Isso deixa a mulher curiosa e muda sua ação, querendo levá-la para casa e dividir com o marido. Assim, esse é o nosso conflito gerador. C de carequinha, não é mesmo? E a letra D, bonitos? Ela fala do momento em que o casal decide dar um nome ao menino. Isso é um desfecho da situação, depois que o conflito já aconteceu. Então essa também não é a resposta correta. Estamos afiados hoje, hein, bonitos? Bora continuar nessa energia boa? Vamos a mais uma questão. Leia o texto e responda a questão. A perca. Da série Só Acontece Comigo. Estava parada num sinal da Avenida Ipiranga quando um carro encostou ao lado do meu. A motorista abriu a janela e pediu para eu abrir a minha. Era uma moça simpática que me perguntou: Marta, o certo é dizer perda ou perca? Hã? É perda de tempo ou perca de tempo? Como se diz? A pergunta era tão inusitada para a hora e o local, tão surpreendente, vinda de alguém que eu não conhecia, que me deu um branco. Por um milésimo de segundo, eu não soube o que responder. Perca de tempo? Isso existe? Então o sinal abriu, os carros da frente começaram a engatar a primeira, eu olhei para ela e disse: é perda de tempo.
Bonitos, nosso enunciado pede o seguinte: qual o conflito gerador da crônica? Letra A. O carro encostou ao lado da narradora e a motorista fez a pergunta. Letra B. A narradora da crônica não soube responder ao questionamento. Letra C. A pergunta era tão inusitada que a narradora não conseguiu responder de imediato. Ou letra D. A narradora responde corretamente a pergunta quando o sinal abre. Bonitos, que situação divertida essa que a crônica nos contou, não é mesmo? As crônicas geralmente mostram situações do dia a dia, com um toque de humor ou reflexão. E aqui o nosso desafio foi identificar o conflito gerador da narrativa, ou seja, aquele momento em que algo inesperado acontece e movimenta toda a história. Vamos analisar juntos? A letra A diz: o carro encostou ao lado da narradora e a motorista fez a pergunta. E aqui, bonitos, está exatamente o ponto que gera toda a situação da crônica. Esse acontecimento, a pergunta inesperada feita no meio do trânsito, que surpreende a narradora e cria toda a graça do texto. Por isso, a letra correta é A, de azul. Agora, olhem a letra B. Ela diz que a narradora da crônica não soube responder ao questionamento. Bonitos, isso até aconteceu, mas foi uma consequência do que veio antes, e não o que deu início à situação. Então, podemos eliminar. A letra C fala que a pergunta era tão inusitada que a narradora não conseguiu responder de imediato. Isso também é uma descrição do efeito causado pelo conflito, e não o próprio conflito em si. Vamos deixar essa de lado também. Já a letra D diz que a narradora respondeu corretamente quando o sinal abriu. Bonitos, essa parte é o fechamento da cena, não o momento que movimenta tudo. Então, essa também não é a correta. Muito bem, estudantes! Vamos juntos para a próxima questão? Estamos ficando craques já nisso. Leiam comigo, leia o texto e responda a questão. As abelhas e Zeus. Bravas porque os homens usavam seu mel, as abelhas foram até Zeus pedir que ele desse força a elas para golpear com os ferrões quem chegasse perto das colmeias para pegar os favos. Mas Zeus se irritou com elas por causa dessa maldade e determinou que as abelhas, assim que picassem alguém, perderiam o ferrão. Moral da história: não devemos desejar fazer mal aos outros. Bonitos, favos são as estruturas em que as abelhas depositam o mel. Nosso enunciado pede o seguinte: qual o conflito gerador da fábula? Letra A irritação de Zeus por causa da maldade das abelhas. Letra B, o fato de os homens roubarem o mel das abelhas. Letra C, o momento em que as abelhas vão pedir força de Zeus? Ou letra D, o castigo dado por Zeus às abelhas pela maldade delas? Bonitos, vocês já estão ficando cada vez mais afiados nisso. Agora, com essa fábula, nosso desafio foi identificar o conflito gerador da narrativa, ou seja, o momento em que cria a situação principal e dá movimento à história. Vamos analisar juntos? A letra A fala da irritação de Zeus com a maldade das abelhas. Bonitos, isso aconteceu, mas foi uma consequência do pedido das abelhas, não o que iniciou o problema da fábula. Então, podemos descartar essa alternativa. A letra B menciona o fato de os homens roubarem o mel. Isso é o motivo pelo qual as abelhas ficaram com raiva, mas ainda não é o conflito principal contado na história. Então, eliminamos também essa alternativa. A letra D diz que o castigo dado por Zeus foi o conflito. Bonitos, o castigo foi a resolução da história, a consequência da situação, e não o que iniciou tudo. Agora, olhem só a letra C, o momento em que as abelhas vão pedir força de Zeus. Esse, bonitos, é exatamente o conflito gerador da narrativa. É quando as abelhas, incomodadas,
tomam uma atitude e fazem um pedido a Zeus. E é a partir disso que toda a história se desenrola, inclusive a reação de Zeus e a moral da fábula. Por isso, a alternativa correta é a letra C. Parabéns, bonitos! Terminamos nossa missão investigando os conflitos das narrativas. Agora estou ouvindo alguém dizendo pupilos. É isso mesmo, fiquem agora com o professor Raul, que vai resolver com vocês as questões do Vamos Praticar. Continuem estudando, bonitos. Beijos! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Fala, pupilo! Que alegria ver vocês! Agora é hora de vocês dizerem tchau pra bonita e oi pro pupilo aqui. Venham comigo conhecer mais histórias e aventuras nas questões do Vamos Praticar. Bora lá? Leiam comigo a primeira questão. Leia o texto e responda a questão. Vitória Régia. A lenda Vitória Régia é bastante conhecida na região norte do Brasil e conta a história de Nayá, uma menina que desejava muito se aproximar da lua, que também é chamada de Jaci por alguns povos indígenas. Certa noite, Nayá viu o reflexo da lua nas águas do rio e pensou que Jaci estava se banhando. Decidida a se aproximar da lua, a jovem mergulhou no rio e desapareceu. Foi então que Jaci decidiu transformar Nayá em uma bela flor, chamada Estrela das Águas, pois sabia da admiração que a jovem tinha por ela. Dessa forma nasceu a Vitória Régia, uma planta aquática que possui uma das flores mais belas do mundo e é capaz de atingir até 2,5 metros de diâmetro com suas folhas circulares. Então, pupilos, me responde aí, qual o conflito gerador da narrativa? Letra A, o momento em que Jaci decide transformar Nayá em flor. Letra B, o instante em que nasceu a planta Vitória Régia. Letra C, o fato de Jaci admirar a jovem indígena Nayá. Ou letra D, o momento em que Nayá vê o reflexo da lua. Tempo na tela, galera!
aí, pupilos, vamos descobrir qual é o conflito gerador da narrativa nesta linda lenda da Vitória Régia? Vamos lá! Lembrando sempre que o conflito gerador é o momento que dá início à ação principal da história, ou seja, que provoca a transformação ou mudança. Bem, olhem a letra A, o momento em que já se decide transformar Nayara em flor. Pessoal, esse acontecimento até que é importante, mas acontece depois do conflito. Essa é a solução encontrada por Jaci, não o que dá início à narrativa. Já a letra B fala do nascimento da planta Vitória Régia. Isso também é a consequência da história de Nayá, não o conflito que movimenta a trama. E a letra C? Bom, ela diz que Jaci admira a jovem Nayá. Pupilinhos, no texto nem está claro que Jaci a admira, mas sim que ele entende a admiração da menina. Mas isso não é o que gera a ação principal. Agora, vejam a letra D. O momento em que Nayá vê o reflexo da lua. Ah, pupilos, é aqui que tudo começa. É quando Nayá, acreditando que pode finalmente alcançar a lua, decide mergulhar no rio. Essa ação é o que desencadeia toda a história. O desaparecimento da menina e a decisão de Jaci de transformá-la em flor. Por isso, a alternativa correta é a letra D. Parabéns, pupilos! Acertamos juntos e entendemos direitinho como funciona o conflito na narrativa. Aguentem firme e vamos para mais uma. Agora é a seguinte, leia o texto e responda a questão. A rosa orgulhosa. Era uma vez uma rosa que tinha muito orgulho da sua beleza. Apesar disso, ela ficava revoltada por ter crescido ao lado de um cacto que ela não achava bonito. Todos os dias a rosa criticava a aparência do cacto e ele ficava quieto. As outras plantas no jardim tentavam chamar a rosa à razão, mas ela estava tão encantada pela própria beleza que nem se importava. Quando o verão chegou, o poço do jardim secou e não havia mais água para as plantas. Foi então que a rosa começou a murchar. Ela viu um pardal mergulhando o bico no cacto para pegar um pouco de água. Mesmo envergonhada, ela perguntou ao cacto se também poderia beber um pouco de água. O cacto concordou prontamente e os dois enfrentaram um verão difícil juntos, como amigos. Assim, ela finalmente aprendeu a lição. Agora, pupilos, a questão é a seguinte. O conflito que gera os acontecimentos da história é: letra A, o momento em que as plantas chamam a rosa à razão. Letra B, o fato de ela achar que o cacto não é bonito como ela. Letra C, a parte em que o verão chega e o poço seca. Ou letra D, a parte em que a rosa vira amiga do cacto. Tempo na tela, queridos!
Então, meus pupilos, vamos analisar com calma para descobrir qual é o conflito gerador da narrativa dessa fábula da rosa e do cacto. Lembrando, o conflito gerador é aquele momento que provoca a mudança e movimento de toda a história. Vamos ver a letra A. O momento em que as plantas chamam a rosa a razão. Pupilos, isso até acontece, mas a rosa não muda nesse momento. Isso não faz os acontecimentos importantes da história ocorrerem. Então, não é esse o conflito que gera a transformação da história. A letra B fala do fato de ela achar que o cacto não é bonito como ela. Pupilos, isso é a situação inicial da história, mas não é ainda o conflito que provoca a ação principal. Agora, olhem com atenção a letra C, a parte em que o verão chega e o poço seca. É aí que a história muda. Quando a água acaba, a rosa começa a murchar e precisa pedir ajuda ao cacto. Essa dificuldade é o que faz a personagem agir diferente e dá início à transformação da história. Por isso, a alternativa correta é a letra C de carequinha. Agora vamos ver a letra D, então. Ela diz que a rosa vira amiga do cacto. Queridos, isso é a solução da história, a parte final, quando ela já aprendeu a lição. Então, não se trata do conflito, tudo bem? Então vamos eliminar essa letra D. Parabéns, pupilos! Acertamos mais uma vez juntos e agora entendemos que é a dificuldade que faz a rosa enxergar o valor do cacto. Agora vamos para a última questão, meus queridos. Leia o texto e responda à questão. Na morada dos deuses, o Olimpo, houve uma grande festa. Todos os deuses foram convidados. Todos? Quase todos. A deusa Eris, que é a deusa da discórdia, não foi convidada, justamente para evitar o que acabou acontecendo, que ela levasse a discórdia para a festa. Mas a deusa ficou muito ofendida por não ter sido convidada e concebeu um plano dos mais engenhosos para perturbar a festa. Entrou sorrateiramente e atirou sobre a mesa do banquete uma maçã de ouro, junto com um bilhete no qual estava escrito "Para a mais bela". Todas as deusas do Olimpo queriam ser consideradas a mais bela, mas as deusas dos gregos não eram todas igualmente poderosas. As que tinham menos força foram saindo da briga. Restaram apenas 3 deusas, que iriam disputar o troféu com todas as suas forças. Gente, discórdia significa desentendimento, falta de acordo ou briga. Sorrateiramente significa de forma silenciosa, ou seja, às escondidas, como um gato. Qual o conflito gerador dessa narrativa então aí, hein, pupilos? Vamos ver, é a letra A, o fato de todas as deusas quererem ser belas. Letra B, o fato de a deusa Eris não ter sido convidada. Letra C, o fato de a deusa Eris ter jogado a maçã. Ou letra D, o fato de Eris ter estragado a festa. Tempo na tela, meus queridos!
Opa, pupilos, que história interessante é essa, hein? Eu adoro mitologia. Eu fiquei curioso para saber o que acontece depois. Mas, por enquanto, vamos descobrir qual é o conflito gerador da narrativa nesse trecho sobre os deuses do Olimpo? Lembrando, o conflito gerador é aquele fato inicial que provoca toda a confusão e faz a história andar. Bom, a letra A está errada porque, embora as deusas realmente queiram ser consideradas as mais belas, essa disputa só começa depois que Eris joga a maçã com o bilhete. Ou seja, o desejo das deusas é consequência do conflito e não o que dá início à história. E a letra C? Pessoal, essa também não é correta, porque o ato de jogar a maçã já é uma ação que vem depois do verdadeiro problema inicial. É importante no enredo? Claro que é, mas a narrativa só começa mesmo porque algo aconteceu antes. Já a letra D está errada porque fala do resultado da confusão, a festa ter sido estragada. Só que o que a pergunta quer é o conflito que gera toda a trama, ou seja, aquilo que faz a história começar e não uma consequência dela. Por isso, meus queridos, a alternativa correta é a letra B, porque tudo começa justamente quando Eris é excluída da festa. Isso faz com que essa deusa decida se vingar e acaba fazendo os outros acontecimentos ocorrerem. Eita, como é vingativa essa deusa, hein? Quero distância. Pupilos, eu nem acredito que terminamos mais um aulão. Vocês foram o máximo me acompanhando até aqui. Espero que vocês continuem arrasando desse jeito sempre. Um abraço e até a próxima. Tchau!